Eu tenho 75 anos. Dei minha vida inteira, minha família, minha saúde, para uma organização que me prometeu o paraíso na terra e me roubou tudo que era de verdade. Meu nome é Antônio Ferreira. Sou ancião pelas Testemunhas de Jeová durante 20 anos, ou era, até descobrir que o ancião não é nada além de um carrasco que sorri. Vim do Nordeste em 1959 com meus pais, humildes demais para ter nome em qualquer lugar. Em Campinas, encontramos a Sala do Reino, e a Sala do Reino nos encontrou. Ali, pela primeira vez, um migrante como eu era alguém. A organização me disse que em 1975, exatamente, a terra inteira seria destruída, que só restaria o paraíso para os que obedeçam, para os que sacrifiquem tudo agora. Eu acreditei. Eu calculei com minhas próprias mãos aquela matemática do Apocalipse, linha a linha nos livros da Torre de Vigia. Vi o chamado de Deus tão claro quanto vejo a escuridão desta sala de hospital agora. Convenci os vizinhos, os amigos, a minha Mariana, uma mulher boa, melhor do que eu mereço, a não participarem do programa de terras do governo. Para que terra se o mundo inteiro ia acabar em 1975? Famílias inteiras ficaram ricas. Nós ficamos com as mãos vazias e a alma supostamente cheia. Minha filha Fernanda cresceu acreditando que seu pai era um profeta. Depois descobriu que era um enganado. Estou aqui no Hospital das Clínicas de Campinas, com câncer nos pulmões, morrendo sozinho, e ninguém da organização vem me visitar. Nem minha filha vem. Minha esposa, aquela mulher que eu traiei durante 15 anos, fingindo que ela não existia, não sabe que estou aqui. Ouço as máquinas bipando. Sinto o catéter, o gosto do medicamento na boca. E preciso contar. Preciso que alguém ouça o que realmente aconteceu quando você entrega sua vida para uma mentira bem apresentada, com citações bíblicas e sorrisos de domingo. Fique comigo. Por favor, fique. Seja testemunha da verdade que ninguém da minha organização teve coragem de dizer. Eu era um homem pequeno num mundo grande demais. Meu pai foi pedreiro, minha mãe lavava roupa. Somos do sertão, onde a seca mata, e aquela seca estava dentro de mim também. Uma fome não de comida, mas de ser alguém. Em 1968, um irmão chamado Geraldo bateu na minha porta. Ele disse que Deus tinha me escolhido. Meu pai batia na minha mãe. Geraldo me ofereceu uma família diferente, sem alcoolismo, com respeito, com ordem. Fui batizado em 1970. Aos 20 anos, senti uma certeza que nunca tive, que minha vida tinha sentido. A Sala do Reino virou minha vida. Os irmãos viraram minha família. Fui pioneiro em 1972.
ancião, em 1978. Os vizinhos me respeitavam. Mariana me olhava como se eu fosse um príncipe da fé. Os irmãos me obedeciam. Os que duvidavam, eu aconselhava. Os que caíam, eu disciplinava. A torre de vigia, em 1974, trouxe um cálculo especial. 6.000 anos desde Adão até 1974. 7.000 anos é o 7º dia da criação, o sabá de Deus, o repouso. Se 6.000 anos terminava em 1974, então 1975 era o sabá, o paraíso, o fim. Aquela matemática entrou em mim como o ar que você respira sem ver. Peguei minha caneta e caderno. Ainda tenho esse caderno ao lado de minha cama e fiz a matemática. Data de Adão menos 1974. Era real. Tão real quanto a dor no meu peito agora. Aquilo era Deus falando em números. Preguei aquela palavra. Dei palestras sobre 1975. Convenci os irmãos. Todos falavam disso. Alguns venderam casas, alguns deixaram empregos. Alguns, como eu, disseram não ao mundo. O governo estava oferecendo um programa de reforma agrária naquele tempo. Meu compadre Zé, homem bom, pai de 3 filhos, ele veio me procurar. Disse: Antônio, a gente pode participar deste programa, ganha uma terra, constrói algo para os meninos. Eu olhei para Zé e lembrei do caderno com os cálculos. Disse: compadre, para que terra se o mundo inteiro vai acabar em 1975? A gente não precisa de terra, a gente precisa de fé. Zé me escutou. Zé não participou do programa. Hoje Zé tem 80 anos e mora de aluguel. Os vizinhos que não me escutaram têm terra hoje, têm segurança. Eu convenci 5 famílias a não participarem. Todos confiavam em mim porque eu tinha aquela certeza que só quem vive uma ilusão pode ter. Pregava de porta em Campinas. Barracos nas encostas, crianças descalças. Chegava com meu terno azul e tocava nas portas. Muitas vezes batiam na minha cara, mas algumas vezes uma velhinha dizia sim, queria conhecer Deus. Aquele sim valia por 1000 não. Era a prova de que eu estava certo, que só nós tínhamos a verdade. A verdade era nosso ar, a verdade que liberta, a verdade que é a organização. Eu dormia bem, Mariana me abraçava. Fernanda era uma criança de cabelo preto, confiando que seu pai sabia o futuro. Eu era necessário. Eu era escolhido, eu era alguém. Então chegou janeiro de 1976. O mundo não acabou. Os jornais falavam de notícias normais. Os vizinhos acordavam e iam trabalhar normalmente.
As árvores floresceram normalmente e toda a certeza que eu tinha endureceu como concreto seco dentro do meu peito. Aquele caderno que eu guardava, aquele caderno com os cálculos em minha letra, eu não podia mais olhar para ele, mas também não conseguia jogar fora. Meu primeiro instinto foi negar. Talvez nós tenhamos entendido errado a matemática, pensei. Talvez Deus tenha estendido o prazo. Talvez estivéssemos vivendo os últimos dias dos últimos dias e não víssemos ainda. Procurei a torre de vigia e havia um parágrafo pequeno. Alguns zelosos irmãos podem ter colocado esperanças demais numa data. Era tudo. Como se tivéssemos sonhado sozinhos. Como se a organização não tivesse publicado aquilo em livros, não tivesse encorajado aquilo durante anos. Aquele parágrafo pequeno destruiu algo dentro de mim. Mas eu tinha aprendido já. Você não destrua algo que você não pode reparar. Você enterra aquilo. Você continua. As reuniões continuavam. Os discursos continuavam. Os irmãos continuavam fingindo que nada tinha acontecido. Ou talvez eles realmente não sentissem nada. Talvez apenas eu tivesse aquela capacidade estranha de ver a contradição e não poder fechá-la. Mariana perguntou: Antônio, por que a torre de vigia disse que 1975 era certo? Eu disse: nossa função é obedecer. Aquele silêncio não era obediência, era medo. Eu tinha se tornado ancião. Se alguém questionava sobre 1975, eu chamava. Aprendemos a chamar de fraco o que era honestidade. Fernanda, aos 8 anos, não tinha mais aquele brilho de admiração. Havia confusão. Ela via sua mãe sendo tratada como fantasma. A organização permite sair, mas com uma condição. Seus familiares que ainda são membros devem te tratar como se você não existisse. Isso é chamado de disfellowshipping, ou desassociação. É chamado de amor. É a política de shunning, a amputação. Em 1980, Mariana disse: eu não posso mais viver assim, Antônio. Aquilo não era de Deus. Aquilo foi uma mentira e você sabe. Ela pediu que eu saísse também, que disséssemos que fomos enganados juntos. Eu estava em pânico. Meu inteiro mundo era a organização. Sem ela, eu era aquele migrã assustado do sertão novamente. Sem ela, eu não era ninguém. Então fui à reunião de anciões. Contei que minha esposa estava em dúvida, que estava tendo pensamentos espiritualmente fracos. Os anciões disseram: você deve se separar dela, para proteger a fé de Fernanda. Aquela palavra, proteger, ela entra sorrateira. Você acredita que está protegendo quando está realmente destruindo. Mariana saiu formalmente em 1984 e eu obedeci. Removi as fotos dela das paredes. Fernanda perguntou por quê. Eu disse:
Sua mãe fez uma escolha. E comecei a fingir que minha esposa, a mulher que dormia ao lado durante 15 anos, tinha deixado de existir. Quando passávamos um no outro, eu olhava para o outro lado. Uma vez no mercado municipal, vi Mariana comprando. Seu cabelo tinha ficado grisalho. Ela estava sozinha, mantendo sua sanidade. E eu, que era ancião, que era espiritual, eu travessei a aile para não olhar nos olhos. Senti frio naquele calor. A doutrina das duas testemunhas protegeu homens que abusavam de crianças. Soube de um caso, um homem abusou da filha. Apenas uma testemunha. Sem duas, nada se fazia. Ele continuou nas reuniões. A filha saiu traumatizada. Ninguém falou com ela. Peguei meu caderno de 1972 e escrevi perguntas. Se nos enganamos sobre 1975, em que mais? Por que castigar as famílias? Mantive escondido porque questionar custava tudo. Fernanda, aos 15 anos, disse: se a mamãe não pode entrar, eu também não quero ficar. Ela se soltou. Ela foi embora. Eu deixei porque já tinha perdido minha consciência. Os anos foram todos iguais. Reunião, estudo, pregação, reunião de anciões. Meu trabalho como pedreiro era apenas tempo morto. Eu virei um zumbi. Mariana tinha continuado vivendo. Tinha amigos fora, tinha esperança. Eu era uma casca vazia que sorria nos domingos e morria durante a semana. Em 2001, um vizinho com internet me mostrou que a França listava os testemunhas como uma seita perigosa. Li com fúria. Era perseguição, pensei. Mas li os detalhes. Shunning, proibição de educação, controle psicológico. Aquele relatório descrevia minha vida. Descrevia o que tinha feito à minha família. Tentei continuar, mas havia uma rachadura agora. Eu conhecia a verdade sobre a verdade. A organização redefiniu a geração de 1914 3 vezes. Se você muda um ensinamento principal assim, não está recebendo revelação, está improvisando. Mas apontar isso te marca como apóstata. Você é observado. Amigos param de falar com você. É um sistema construído para mantê-lo dentro. Eu permaneci por quê? Sunk cost fallacy. Já tinha sacrificado tudo. Se saísse, tudo seria por nada. Em 2015, diagnosticaram uma mancha nos pulmões. Fumei durante 35 anos, tentando esquecer o desespero. Em 2018, parei de ir às reuniões. Não fiz drama. Os anciões vieram dizer que a porta estava aberta, mas havia uma corrente invisível. Sair significava abandonar a verdade que havia finalmente visto. Então deixei. Deixei a organização. Deixei aquele mundo. Tentei encontrar Mariana. Levei 3 anos. Estava em São Paulo com Fernanda.
Escrevi uma carta pedindo perdão. Mariana respondeu: muito tempo passou, muito dano foi feito. Não havia raiva, havia resignação. Soube que tinha se casado com outro homem. Para ela, virei apenas o período sombrio entre duas vidas. Fernanda respondeu através de uma amiga. Não queria falar comigo diretamente. Disse que tinha perdoado, tinha filhos bonitos, tinha estudado. Mas pediu que não dissesse a Mariana que procurei, para não causar dor. Assim mantive-me um segredo até em meu perdão. Os anos foram solitários. Saí pobre, minha saúde tinha sofrido. Vivi sozinho em Campinas. Em 2023, diagnosticaram câncer em estágio 3. Estava em meu corpo há anos, crescendo como meu remorso. Aquele remorso que aprendera a ignorar voltou em cheio. Fui internado no Hospital das Clínicas em fevereiro de 2024. Ninguém da organização sabe. Fernanda não sabe. Mariana não sabe que estou morrendo. Terça de tarde ela entrou, Dona Célia, voluntária de uma igreja Assembleia de Deus. Perguntou: posso rezar com o Senhor? Eu disse que sim. Ela segurou minha mão e rezou. Mas a maneira como rezava para Jesus como se ele estivesse ali, presente, interessado em um homem que estava morrendo. Jesus, ela disse, esse é Antônio. Ele sofreu muito, ele cometeu erros, mas precisa de você. Aquilo foi tão diferente das orações formais que eu tinha feito a vida inteira, aquelas orações que eram discurso, performance, documento enviado para um Deus burocracia. Aquilo era real, aquilo era intimidade. Quando ela terminou, saíram lágrimas do meu rosto. Depois que Célia saiu, peguei na Bíblia numa gaveta. Abri em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela palavra, verdade, não significava mais a organização. Significava Jesus. Um Deus que não precisa de intermediários, que simplesmente ama. Naquela noite, às 3 da manhã, quando as máquinas do hospital fazem seus barulhos e você está completamente sozinho, eu rezei. Não como testemunha de Jeová, não como membro de uma organização, como Antônio, apenas Antônio, um homem velho e fracassado. Senhor Jesus, eu disse em português roto e quebrado, se você é real, se você é realmente real, eu preciso disso agora. Não tenho mais tempo, não tenho mais nada. Se você existe, preciso que você saiba que estou aqui e que sinto muito pelo que fiz. Sinto muito. E algo aconteceu. Não foi uma visão ou voz, mas uma paz inexplicável. A dor continuou, mas havia um chão sólido. Jesus. Li a Bíblia nos dias seguintes. Jesus perdoando a mulher adúltera, o ladrão na cruz. Percebi que havia lugar para mim também.
Não porque a organização aceitasse, mas porque Jesus não precisa que você seja perfeito. Ele simplesmente vê você. Eu chamei Fernanda. A enfermeira ajudou. Chamei o número que tinha do vizinho, que tinha me ajudado anos antes. Ele passou para Fernanda. Ela não atendeu, mas mandou uma mensagem de voz. Ouço ela todos os dias agora. Eu te perdoo, pai, mas a mamãe não sabe que você está internado. Você devia ligar para ela. A voz dela é a voz de uma mulher que perdoou de verdade, não porque eu mereça, mas porque ela é melhor que eu. Disquei para Mariana, o número que guardei 25 anos. O telefone chamou, e chamou. Mariana não atendeu. Deixei uma mensagem. Mariana, sou eu. Estou no hospital. Eu sinto muito. Você merecia que eu escolhesse você e não a organização. Eu escolhi errado. Desculpa. Mariana não devolveu a chamada. Talvez não tenha recebido. Talvez tenha recebido e decidido que era melhor deixar aquilo morrer. De qualquer forma, a paz, aquela paz que Jesus, que é real, ela permanece. Não é a paz de tudo estar bem, é a paz de tudo estar finalmente sendo visto na verdade. É a paz de confessão e absolvição, mesmo que ninguém na terra me absolva, porque há alguém no céu que já o fez. Agora dirijo-me a você que ainda está dentro. Se você está numa organização que te pede escolher entre eles e sua família, eu imploro, me escuta. Não há doutrina que valha um filho. Não há verdade que justifique transformar seus pais em fantasmas. Você pode estar vivo e ser um fantasma. Muitos estão. A graça é real, mas as cicatrizes são permanentes. As terras perdidas não voltam. Os anos que Fernanda não teve não voltam. E sou grato que o mundo não terminou em 1975. Seja testemunha. Compartilhe isto com quem está dentro. E isto é minha testemunha final.